Então vamos lá, vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez a gente vai falar sobre apagar registros do nosso banco de dados, né? Nosso famoso delete, na nossa função aqui pelo Xcode, certo? O que acontece? Qual é o meu objetivo? Eu tenho aqui a minha lista de usuários, certo? Deixa eu botar em modo de visualização aqui para a gente ver melhor. Eu tenho aqui a minha lista de usuários. Quando eu clico em um usuário, eu entro aqui e vejo os detalhes do usuário, certo? Isso para qualquer um deles. Eu vejo detalhes do usuário. Então eu quero que ao clicar nesse botão aqui, eu apague, né? E que esse usuário seja apagado do meu banco de dados, certo? Vamos ver como é que isso funciona? Bom, primeiramente a gente vai ver como é que isso se dá dentro desse processo automático do Wix. Aqui é bem fácil. Eu tenho um dataset, que é o meu usuários item. Eu venho no botão, conecto esse botão ao meu dataset e mando o link se conectar a remove. Eu deixei isso aqui desabilitado de propósito para vocês verem como é que a gente faz para habilitar aquilo ali. Eu tenho que vir aqui no meu dataset, manage dataset, eu tenho que botar aqui para poder ler e escrever, certo? Não apenas ler, não apenas escrever. Ler e escrever quer dizer que eu vou pegar dados do meu dataset, mas também vou, por meio dele, vou pegar dados do meu banco pelo meu dataset, mas também por meio do dataset eu vou conseguir alterar dados lá no meu banco de dados, certinho? Então, mudando aqui para ler e escrever, a gente vem aqui, conecta o nosso botão ao banco, a nossa opção lá já vai estar habilitada. E agora eu já vou poder apagar, certo? Vou clicar aqui. Feito isso, quando eu clicar aqui, certo? O meu usuário aqui selecionado, ele vai ser apagado. Vamos botar aqui, vamos escolher um usuário qualquer. Escolher um usuário qualquer e eu vou clicar aqui em apagar. Mas olha o que acontece, ó. Ele apaga. E por fim eu fico aqui, mas ele já foi apagado, certo? Vamos voltar lá e procurar por esse usuário. Certo? Já não está mais aqui. O Thiago Zober não está aqui. Certo? Eu vou apagar esse primeiro aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Ó, Gil Fernandes. Cliquei em apagar, certo? Se eu navegasse aqui e voltasse, ele já me retornaria até um erro. Então, na minha opinião, essa não é a melhor forma que a gente tem para estar fazendo esse processo, apesar de funcionar. E você pode estar ligando também esse evento de botão a um link de página, por exemplo, né, que é o que eu vou fazer por meio de programação, certo? Vamos entrar agora na parte de programação. A parte de programação fica da seguinte maneira: eu tenho um código aqui que eu já preparei, que está comentado, então ele não estava funcionando agora. Eu vou estar revendo essa lógica com vocês. Primeira coisa, eu importo dois módulos do Wix. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. O módulo Wix Window, certo? O módulo Wix Window e o módulo Wix Data. O Wix Window é como a gente vai conseguir trabalhar com redirecionamento de páginas e também chamadas de modal, porque a gente vai ter uma modal indicando para a gente o nosso usuário que foi apagado. Então chamei um Wix Window. O Wix Data é para eu poder recuperar o meu usuário corrente, que é o meu usuário que aparece ali, para eu ter acesso aos dados dele, para eu poder fazer essa função de deletar no banco de dados, certo? Então vamos dar uma olhada como é que isso está funcionando. Deixa eu baixar um pouco isso aqui, mas bom, deixa eu voltar aqui ao editor. Enfim, com isso aqui eu consigo pegar o meu ID do meu usuário corrente ali, né, do que vai estar aparecendo aqui, e com o ID dele eu vou conseguir fazer a remoção desse usuário do banco de dados por
de código, certo? Então o que acontece? O meu código aqui não está terminado, tá? Primeira coisa para a gente ver, ó, eu vou pegar aqui o nome do removido, porque essa função aqui, get current item, né, eu pego através do seletor do dataset por meio desse método, né, o atributo nome, e consigo ver tudo o que está sendo selecionado e passado ali naquele item corrente, certo? Eu vou comentar algumas linhas aqui e a gente vai ver aqui no nosso console.log o que sai disso aqui, ó. Console.log o nome do meu dataset, certo? Get current item. A gente vai ver isso tudo aqui funcionando, certo? Vamos visualizar. Isso vai rodar assim que... Vamos ver aqui o nosso console. Dataset. Beleza. Bom, o que aconteceu foi que quando eu apaguei aquele preview, user dataset, console.log, get current item, deveria configurar dataset operation. Isso tem a ver com ler e escrever, novo para o antigo, enfim. Bom, o que acontece é isso aqui, ó, porque como vocês viram aí, eu apaguei esse navegadorzinho aqui e para mim isso é um bug que acontece, que quando eu apago esse navegadorzinho, isso aqui desconfigura. Aí eu preciso vir aqui na página em configurações e renovar esse processo aqui, vindo aqui clicando em enter, aí aquilo volta a aparecer e aí volta a funcionar. Então a gente vai ver aqui o que eu estava tentando fazer, certo? Você vê que get content eu tenho aqui, ó, na label ID, eu tenho ID, eu tenho o nome do usuário, tá vendo? O Caio. Então ele tá todo listado através daquele get current item, né? Que a gente pegar o item corrente que está sendo mostrado aqui, certo? Então com esse cara em mãos eu consigo realizar o delete atrelando ao evento desse botão aqui. Vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só. Primeiramente eu vou botar um ID nesse botão ID mais amigável, btn deletar, certo? E eu vou colocar aqui no evento onClick dele o seguinte código, a matriz do código aqui no Xcode, certo? Eu vou estar copiando e colocando aqui pra gente, ó. Então ao clicar naquele botão, a gente vai fazer o seguinte: meu btn deletar, eu indico aqui qual a minha coleção, qual é o meu banco de dados. Meu banco de dados é o banco de dados usuários, e aqui a condição para a gente realizar aquele delete, certo? Então a condição para a gente realizar aquele delete eu vou fazer aqui, ó. Quando clicar, a gente vai pegar do nosso dataset, certo? Deixa eu abrir aqui. A gente vai pegar do nosso dataset o ID corrente que é mostrado ali, certo? Eu vou lançar uma variável aqui chamada ID, let ID igual a get current item ponto underline ID, certo? Ponto underline ID. Se é que é assim que com minúsculo mesmo, certo? Dessa forma eu vou ter o meu ID. Antes da gente passar para cá, vamos só dar uma olhada lá para ver como é que isso está se processando, né? Aí a gente vai ver no console.log o ID para a gente ver como é que isso está funcionando certinho, certo? Aqui vamos só visualizar a página e ele, beleza, tá aqui o ID, certo? E com esse ID a gente consegue deletar o usuário, certo? Então a gente está passando como condição ali, aqui no caso da matriz que eu peguei, o 001, mas vai ser a minha variável ID. Então ele está dizendo o seguinte:
pelo módulo xData, use o método de remover. Então isso aqui é o que a gente consegue depois que a gente executa a remoção, fazer um retorno, um feedback para a gente do que aconteceu. Então o que eu vou fazer aqui para poder ter esses dados, certo? Primeira coisa, a gente vai dar um console.log ali em result, para a gente ver o que acontece. Results, né? Mas vamos chamar de resultado. Poderia chamar também de item apagado, porque esse resultado ele vai armazenar para a gente o que a gente apagou, certo? E a gente vai usar essas informações para passar para o usuário a informação do que ele fez no banco de dados, certo? Vou só dar um console.log aqui. Vou comentar esse console.log. Nada mais está acontecendo aqui no carregamento da página, certo? Então, nada acontece. Agora eu vou apagar o Caio Fernando, clicando aqui, apagar. Vê que do mesmo jeito ele apagou, mas ele me retornou. Isso aqui é a nossa variável resultado, certo? Então eu vou trabalhar com o nome dele. O que eu vou fazer? O Caio Fernando foi apagado. Eu vou lançar uma variável aqui chamada nome do removido, certo? Nome removido, item igual a resultado, beleza. Nome do removido vai ser resultado.nome, certo? Resultado.nome. Aí a gente vai pegar o nome que foi apagado. A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou criar um objeto JavaScript no formato JSON, certo? Chamado username. E aqui a gente vai passar a label de nome do removido. Logo depois do módulo xWindow, eu vou chamar a função OpenLightBox, que é onde a gente vai ver uma janela bonita, uma modal sendo mostrada aqui na frente, nos dando a informação que o usuário foi removido. E atrelado a esse método, abrindo essa janela que eu criei aqui, isso é uma Lightbox. Num outro vídeo eu vou falar melhor sobre Lightbox, mas eu tenho uma Lightbox criada aqui e eu estou passando aqui um objeto como segundo parâmetro. E então eu consigo lá na Lightbox, depois a gente vai ver isso, recuperar os dados que eu estou passando. Quais são os dados que eu estou passando? Eu estou passando que nome é igual a nome do removido. Eu vou usar isso lá, certo? Feito isso, a gente vai ter uma modal. Apagou, a gente vai ter uma modal. Se não apagar, a gente vai lançar aqui ao invés desse modelo padrão aqui, a gente vai lançar um console.log em error MSG, certo? Só para manter um controle. Então aqui está tudo feito. Isso aqui a gente não vai usar, isso aqui vai ficar em branco. Vamos dar uma olhada lá no usuário removido e ver o que acontece lá. Aqui eu lanço uma variável chamada usuário deletado após chamar aquele módulo xWindow. E pelo módulo xWindow eu tenho um método chamado getContext, que é onde eu consigo pegar todos os dados que eu passei naquele segundo parâmetro lá da nossa página, né, quando ela abriu essa Lightbox. Esse segundo parâmetro aqui, eu pego ele através desse getContext aqui e passo para minha usuário deletado. Então eu venho aqui, eu lanço no meu txt nome do deletado, tá aqui a minha janelinha. Eu lanço em txt nome do deletado, ponto text, né? O meu usuário deletado ponto nome, quer dizer, ponto aquela label. Então eu vou pegar o valor que eu estou passando lá e ele vai aparecer aqui quando eu tiver deletado. Então quando o usuário clicar em tudo bem, quer dizer que ele deletou, eu vou redirecionar ele. Deixa eu fechar aqui para aquela opção baixar. Eu vou estar redirecionando ele novamente para a tabela, para quebrar aquele negócio de ficar estático ali e a gente não vê o que aconteceu, certo? Vamos ver como é que isso se processa na prática. Deixa eu abrir aqui usuário nome.
Enfim, visualizar. Eu tô aqui com Carlos Presley, certo? Agora eu vou apagar ele, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Abre essa janeira, usuário deletado, Carlos Presley não faz mais parte do seu banco de dados. Tudo bem? Após clicar em tudo bem, eu retorno para minha tabela e vejo todos os meus usuários que ainda existem. Agora eu vou pegar novamente um usuário aqui, Patrick Gerard, vou clicar sobre ele. Chegando lá, eu vou apagar esse usuário, certo? E novamente aquele processo ocorre. Bom, deveria pelo menos ocorrer, mas não ocorreu não. Deve ter algum erro acontecendo. Foi um erro aqui de bad gateway, certo? Foi um erro do sistema, do servidor do Wix, né? Isso a gente não está livre. Mas vamos tentar lá o processo de novo. Usuários all, visualizar. Gente, ele foi até apagado, tá vendo? Ele foi apagado, mas não deu um problema ali no servidor do Wix. Eu acho que isso deve ocorrer menos fora dessa área de testes aqui, mas aqui a gente está sujeito a muita coisa. Eu vou estar apagando esse aqui para ver se aquele nosso processo funciona. Apagar, tá feito todo o processo. Usuário deletado, Juan Pablo não faz mais parte do seu banco de dados. Tudo bem? Quando eu clico em tudo bem, eu volto para minha tabela, certo? Então o código desse vídeo vai estar aí para download, ele é bem pequenininho. Eu vou colocar o código dessa parte desse script que cuida dessa parte que mostra o usuário individualmente, dessa área aqui, e também vou colocar o código dessa lightbox aqui, certo? Lembrando que a lightbox você tem que vir aqui nela e mexer em como, nas opções dela que diz assim, como inicia, tá vendo? Configurar não é configurar sobreposição, como ativar. Aqui, como ativar, você mostra a janela automaticamente, não. É importante que isso esteja marcado como não, certo? Então eu vou deixar esse código aqui para download e aquele código lá também para download, esse código da lista de usuários. Você só atenta aos nomes que eu dei para os meus, né, pros meus campos, né? Porque se você for usar, você precisa ter o ID das coisas que você está fazendo aí, igual a ID que eu coloquei no meu código. Por exemplo, o meu TXT nome deletado, ele tem a ver com o nome da ID que eu dei para esse campo de texto aqui, beleza? Então, se você curtiu o vídeo, já vai curtindo aí no botãozinho aí embaixo, se inscreve no canal, porque tem um conteúdo legal aí saindo toda hora. Sempre que bate aquela ideia eu trago aqui e o pessoal tá dando um feedback positivo. E comenta, compartilha, isso é importante para o canal e eu agradeço muito desde já. E fiquem na paz e até mais.